O que eu quero dizer é que se tu tá numa situação extrema dessa, onde não tem gasto nenhum de energia aqui para passar no fio, porque não tem resistência nenhuma, e tem algum gasto no de baixo, é o que a gente chama de curto-circuito, sacou? A corrente vai passar Aham. todo pelo fio de cima, toda, não vai passar absolutamente nada aqui. Ah, entendi. A ideia é essa. Daí, se tivesse uma lâmpadazinha aqui, diminuiria, porque parte passaria por aqui, parte por aqui. Mas como tu não tem absolutamente nada aqui, tudo vai passar por aqui, sacou? Sim. Aham. A ideia é essa. Muito bem. Então, fique ligado aí no bagulho. Vamos para a próxima aqui. Uma situação comum, essa aqui já envolve umas contas. Ah, uma situação com. Porra, mas o bagulho aqui é longo, hein? É, tá difícil. Tá pedindo um monte de coisa. Tá, vamos entender aqui. Uma situação comum em residências antigas é a incompatibilidade entre os cabos elétricos instalados e a demanda atual de energia elétrica. Nessas residências, dispositivos de proteção podem interromper o circuito quando vários eletrodomésticos são ligados simultaneamente. É para isso que serve ahn, é para isso aí que serve como é que é? Disjuntor. Certo. O disjuntor ele desliga, não é para trollar a gente, né? Ele desliga para casa não pegar fogo, porque pode ser que passe tanta corrente, porque os negócios ali precisam de tanta corrente para funcionar que o fio não sabe, né? Vamos dizer assim, o aparelho não sabe o fio que ele tá ligado. Então ele vai puxar, pode ser que o fio não aguente, né? Daí o fio começa a pegar fogo. O fio ele é configurado para uma determinada quantidade de corrente. Aham. Pode pensar assim, mas então por que que não fazem um fio grossão que não tem esse problema nunca? Pode ser, o problema é que isso vai gastar mais energia, né? Vai ser mais caro, tem um monte de situações. Tranquilo. Ah, nessas residências, o dispositivo pessoal pode ter a figura mostra a planta da cozinha ah, e da lavanderia de uma residência antiga que é a instalação elétrica protegida por um injetor de 30 amperes. Né, como você pode perceber, tudo está ligado em paralelo, né? Pra ela seria de um feed pro outro, né? Tá. Porque se tivesse ligado em série e um deles parasse de funcionar, todos os outros parariam também, entendeu? Sim, entendi. Agora, digamos que eu desligue um deles, né? Tá nada, porque tá em paralelo. Tranquilo. Maravilha. Então, continuando aqui. Nesses locais já está em funcionamento uma televisão, uma máquina que está ligada aqui, máquina de lavar. Também com instalação micro-ondas, liquidificador, ferro de passar. Os essenciais domésticos estão indicados na tabela abaixo. Blá, 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 blá. O disjuntor interromperá a corrente elétrica simultaneamente com a televisão e com a máquina de lavar. For ligado o forno micro-ondas, forem ligado o forno micro-ondas liquidificador. Bem, tu tem que fazer o que agora, né, meu truta? Você tem que ver aqui para cada uma dessas possibilidades que ele está dando aqui, se vai passar da corrente que o fio aguenta, né? Tá dizendo que o fio aguenta 30 amperes, sacou? Certo. Tu já tem a TV e a máquina de lavar ligada, ou seja, isso aí já dá uma determinada corrente, já puxa uma determinada corrente. Agora você tem que ver o seguinte: se ligar só o forno vai ser suficiente para passar de 30? Se ligar o forno, o micro-ondas e o liquidificador vai passar de 30? Tipo, tu tem que ver todas as possibilidades e ver se passa de 30, sacou? Certo. Mas aí, tipo, se for ligado o forno e o micro-ondas, aí, tipo, contando com a TV e com o resto que já tá Contando com a ligado? TV, exatamente. Ah, Tá tá. escrito aqui simultaneamente, né? Bem, existe uma série de fórmulas que envolvem as informações que foram informadas. Mas a fórmula mais interessante para esse caso aí é a fórmula que eu vou colocar aqui: P igual a UI. Certo. Beleza? Aham. Então, show de bola. Então agora tu pode fazer essa aí, hein? Aquele esquema. Você vai tentar fazer e se não conseguir, eu faço, mas eu acho que você vai conseguir, porque é só usar essa fórmula aí, beleza? Tranquilo. Vou tentar aqui. Então tá bom. E outra coisa, né? Tá em paralelo. Tá em paralelo. Já que tá em paralelo, significa que ahn, a corrente
se divide e a diferença de potencial se soma, certo? Isso é um detalhe importante. Porque quando a gente está falando de circuitos em série, né? Digamos essa situação aqui. Digamos que você tenha aqui passando 3 amperes. Aqui também vai passar 3 amperes, sacou? A Certo. corrente é a mesma em série. A corrente é sempre a mesma em série. Agora, quando você está numa ligação em paralelo, que é o caso aqui do teu, o que vai ser o mesmo aqui é diferente de potencial. Se aqui é 110 volts, aqui também vai ser 110 volts, sacou? Tá, acho que entendi. O que eu quero dizer com isso? Que em todos os cálculos aí, a tua diferença de potencial vai ser 110. Beleza? Ah, tá. Todos têm a Sim. mesma corrente, certo. E lembre-se, você está procurando a corrente. A corrente é 30? Não, você está procurando a corrente. Tá. O limite é 30, né? Se passar de 30, deu merda. Beleza? Aham. Então Aí é só tá. somar as correntes no total, no final. Pra Ah, ver se passa de 30. sim, você pode pensar pelo ponto de vista de somar as correntes. Mas você pode ser um pouco mais perto e pensar pelo ponto de vista de somar as potências, né? Porque já que essa fórmula aqui tem fixo o valor de 110, É mais fácil, verdade. e aqui é 30 no limite, vamos dizer, potência limite, vamos dizer assim. Então, o máximo de potência que tu pode somar aqui, essa sim, tu pode somar tranquilamente, 3.300, sacou? Entendi. Então, vai lá. Valeu.
Bom, terminei já. Qual foi a sua conclusão? Que a letra C irá passar de 30 amperes. Então, Corrente irá amperes, passar. irá passar de 30 amperes, saquei. Ah, bom, muito bom. Então tá bom. Ah, bora pra próxima, né? Bora pra próxima. Deixa eu ver aqui. Vou pegar só um segundinho. A outra é bem esquema também. A outra tá falando sobre medida, né? Ele quer saber o que que o voltímetro vai medir. Certo. Acontece que o voltímetro, ele é um equipamento que tem resistência infinita, né? Quando é um voltímetro ideal, que é o nosso caso sempre na física, né? Ixi. Então, o que que significa isso na prática? Significa que se você colocar o voltímetro em paralelo com aquilo que você quer medir, você vai medir exatamente aquilo que você quer medir, né? Uhum. Vamos dizer assim, é a forma de se medir com um voltímetro. Você coloca ele em paralelo com aquilo que você está avaliando e mede, sacou? Certo. Agora, ahn, como você pode ver, ele está em paralelo com quem? Ele está em paralelo com esse resistor, apenas esse resistor, certo? Ah, tá. Sim, tava Então, com em os outra dois. palavra, como ele está querendo medir a corrente, bem, como ele está perguntando o que é que vai ser, qual corrente vai ser medida, em outras palavras, ele está medindo a mesma corrente que esse resistor aqui. Daí você poderia me perguntar, professor, mas por que que não é a mesma que esse, né? Eles não estão em paralelo também? Não, não estão em paralelo, por quê? Porque para estar em paralelo significa que eles precisam ter a mesma diferença de potencial. Visualmente, isso significa que as perninhas estão ligadas, né? As duas perninhas estão ligadas com as duas perninhas daquilo que a gente quer pôr em paralelo. Tem nada no meio, né? Então, como você pode ver, a perninha desse está ligada com a perninha desse, a perninha desse está ligada com a perninha desse. Fisicamente, isso significa que os dois têm a mesma diferença de potencial. A perninha desse está ligada com a perninha desse, mas essa não está ligada com essa, Ah, porque entendi. tem uma bateria no caminho. Então, isso já muda a diferença do potencial, sacou? Aham. Então, por isso que tá paralelo só com essa aqui. Show de bola, agora então faça aí a sua mágica para descobrir a corrente desse cara, que na prática você vai descobrir o que o problema pede, ok? Tá, eu acho que eu entendi. Beleza. Maravilha.
Terminei já. Opa, maravilha. Qual a sua conclusão? Então, eu fiz as contas e deu letra A. Letra A de amor? Muito bem. É, Qual conta você fez para encontrar 1,5 ampere? Eu usei aquela fórmula do U igual a R vezes I. U igual a R vezes I, maravilha. Daí você pegou o U, Seria o 6. e seria o 6 e multiplicou e dividiu, deu 1,5, certo? Isso. Hum, Aí deu esse resultado, que seria o I, seria a incógnita que foi 1,5. tá bom. Só que tem um detalhe, né? Pode ser que eu tenha até te explicado errado, certo? Ah, Tudo que eu falei é verdade, tudo que eu falei tá certo, etc. Só que o contexto do problema, na verdade, estava dizendo outra coisa. O contexto do problema estava dizendo que esses 6 volts era o que estava sendo mostrado no voltímetro, sacou? vixe. Ah, tá. Então, veja, nós já sabemos que aqui é 6 volts. Uhum. Muito bem. Então, você encontrou a corrente que passa aqui e tá certa. Isso mesmo, é Daria um. 1,5. Aham, Só que tem um detalhe. Não é exatamente isso que o problema está pedindo, certo? aham. Leia lá. Se o voltímetro for retirado entre os BQ e conectado a um perímetro ideal, né? Ele quer saber o que que vai acontecer se eu meter um amperímetro ali, né? Para isso, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, nenhuma informação foi dada sobre a diferença de potencial ali associado a R2. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa. O valor ali também é 6, ok? Por quê? Aham. Porque a resistência é a mesma, não é? O valor é mesmo. Exato. Ô, esse professor rouba as questões do mesmo site que eu roubo. Super professor. Aí sim. Mas, vamos lá, né? Então, tendo em vista isso, eu até posso escrever aqui que a I1 é essa, a voltagem aqui, o U, né? 1 também é 6. A corrente aqui no 2 pela mesma lógica, já que eles estão em série, certo? Sim, é a mesma. É a mesma. E cuidado com a palavra é a mesma. Em português às vezes engana. A diferença de potencial também é a mesma. Só Aham. que tem um detalhe. A diferença de potencial total do circuito é a soma aqui e aqui. Sacou? O U aqui é 12. Por quê? Porque, como eu expliquei para você, numa ligação em série, a diferença de potencial se reparte. Não é mesmo? Uma Sim, parte ah, é verdade. Aham, aqui. Mas como esses dois caras são iguais, a parte que se repartiu é a mesma. 6 aham. para outro. O total, então, é 12. Sacou? Ah, entendi. É que, tipo, sei lá, fica meio perdido com esse voltímetro aí, eu não consegui entender muito bem. Mas agora deu pra entender. Tá. Tudo bem? Ó, agora pensa a corrente comigo como água. A água sai daqui, passa aqui, passa aqui. Certo. Entendeu por que que nos dois é o mesmo e-mail? Porque é a mesma corrente de água, sacou? Uhum. Muito bem. Agora, como é que tu pensaria esse cara aqui? Seria, por exemplo, a bomba, né? A bomba teve que usar uma força de 6 nesse aqui para empurrar e de 6 nesse aqui para empurrar. Por que que a força que ela usou é a mesma? Porque a resistência que a bomba, a coisa tem é a mesma, sacou? Sim, entendi. A ideia é essa. Pensa desse ponto de vista mais prático, porque às vezes a gente pensar em corrente, né, coisas microscópicas é meio esquisito. De toda forma, né, com esse pouco de detalhe que eu coloquei aqui já deu. Agora, ele quer saber sobre o amperímetro. Então a gente tem que entender o que que é que o amperímetro mede, né? Ah, a ideia dele é o seguinte, né? Como é que eu posso te dizer aqui? Se eu tô querendo colocar um cara que mede a corrente aqui, né? Eu tô medindo uma corrente um tanto quanto diferente do que de fato o nosso problema tem, né? Por quê? Porque um voltímetro é diferente de um amperímetro. Lembra que eu te falei agora há pouco que um voltímetro tem resistência infinita? Sim. Maravilha. Então pensa um bagulho com uma resistência infinita aqui.
A certo. corrente passa toda pelo outro lado. Aham. Porque a barreira é infinita, sacou? Então, por isso que eu consigo medir a voltagem bem aqui. Agora, se eu tô pondo um amperímetro, que é o que o problema pede, ele tem resistência zero. Ah, entendi. Então, toda a corrente passaria por aqui, sacou? Aham. Colocar um amperímetro aqui causa um curto-circuito nesse resistor. Ele para de fazer parte do circuito. E o teu circuito vira apenas essa parada aqui. Só funciona no R2. Aham. Só funciona o R2. Então vamos lá, a bateria continuou a mesma, 12. Certo. A resistência agora é só 4. Quem vai ser a corrente que passa aqui? Vai ser a própria corrente que passa aqui, no Uhum. resistor. Vai ser a corrente do circuito como um todo, sacou? Entendi. Que vai ser simplesmente a diferença, a U total pela resistência equivalente, a gente chama assim, que é a resistência do circuito como um todo, né? Uhum. E aí então a corrente que passa ali no perímetro, vai ser a mesma corrente que passa aqui, porque de certa forma eles estão em série, certo? Conectado, aham. Estão em série. Então vai ser 12 dividido por 4, 3 amperes. Ah, certinho. Beleza? Aham. Então, entendeu as diferenças das Consegui situações? entender. Aham. Maravilha. Então, pensa no voltímetro como uma barreira infinita que é a corrente que quer passar todo pelo outro lado, por isso que dá para fazer a parada do paralelo. E o contrário pro contrário aqui no bagulho. Muito bem. Bora pra próxima. Deixa eu pegar aqui, senhor. Muito bem. Eu roubei tanta questão desse site que eu criei um aplicativo. É tipo um Duolingo, só que muito melhor para aprender física, química, matemática. Caramba, com essas questões do Super Prof? Sim, super professora, aham. Caramba, que da hora. E essas questões do super professor não são quaisquer questões, né? Elas são questões de vestibular, Enem, essas coisas. Uhum. Então, mas esse aplicativo eu só passo para alunos de pacote, de pacote, assim, né? Recorrentes. Então, se um dia você quiser, seria muito legal, né? Ser meu aluno sempre. Falando nisso, quando é que vai ser sua prova? Tranquilo. Vai ser na segunda-feira. Pode crer. Você não parece estar mal na matéria, não, mas tem uns detalhes aí que é bom eu verificar. Por isso eu quero que você comece a questão sozinho, tá? Não vou começar lá pra ti, não. Tranquilo. Não tem problema tu errar, tá? Eu só quero que tu desenvolva aí até onde tu consegue pra poder verificar o que tu consegue sozinho. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Beleza, vai lá.
Voltei. Tá, tá meio difícil aqui, eu tô meio confuso. Ah, é. Não entendi muito esse RI. Tipo, Bem, pelo que eu tô entendendo, ele tá te perguntando quais são os possíveis valores de RI. certo. E ele já deu ali resistência total, corrente. Vamos dizer assim, ele. Como é que eu posso dizer isso sem entregar que essa questão é muito fácil? Qual que é a resistência total desse circuito? Não é a soma dessas duas resistências? Sim, isso é equivalente. Isso. Que no caso é a soma porque elas estão em série, né? Isso, aham. Muito bem. Acontece que você não sabe nem essa, né? Uhum. Não tem problema nenhum, porque são, vamos dizer assim, duas variáveis. Você também não sabe a diferença de potencial. Mas você sabe informação pra caramba, pô. Você tem que se a resistência total for essa, a corrente é essa. Se a resistência total for essa, a corrente é essa. Isso aqui não tá parecendo um probleminha de sistema de equações, né? Quando tem o x e o y, e, É, sei lá, 2x mais y igual a 3, 5x menos y igual a 5. sim, Encontre o valor de x e y. Certo? Isso aqui é um sistema de equações, né? Então você só precisa disso. Só precisa escrever isso aí do jeito certo, né? Entendendo que esse R é fixo, quem pode mudar é RI. É outra coisa que é fixa aqui, a diferença de potencial, que você não sabe, né? certo. A V é a mesma em todo mundo. Então, como você conhece essa fórmula aqui, R equivalente, né, vezes o I, né, você consegue criar um sistema de equações utilizando essas duas informações aqui, tá? Né? Se você escrever é, as duas equações para essas informações, você já vai começar a verificar, né, as variáveis que você precisa encontrar, certo? Acho que entendi, mais ou menos. Coloca essas informações da equação aí da lei de Ohm e vê o que sai. Tá. Eu não entendi muito bem onde colocar a incógnita, por exemplo. Tipo, no sistema. Como assim? Montasse. Incógnita é o que tu não sabe o valor do V e não sabe o valor do RI. Sim, Também não sabe o valor do R. Elas aparecem naturalmente quando você escreve a equação, certo? Por exemplo, a primeira equação aqui vai ser V igual RI, vamos chamar assim de RI1, sei lá, porque são duas resistências diferentes, né? certo. RI1 mais Rzão vezes 4, certo? Por enquanto, sim. E a próxima é a mesma coisa, pô. Não, sim, aham. RI2 mais R vezes 3. Pronto, já tem duas equações. Já dá para começar a fazer alguma coisa, né? Tá. Peraí, deixa eu ver. Pode ser que eu esteja de novo lendo errado a questão. Porque pede V e RI. Quem é essa desgraça? Para dois valores da. Ah, tá. Para dois valores de resistência R. Eu tô comendo bola. Aqui é 2,5, aqui 3,5. Maravilha. Ah, Sim. pronto, acabou. Agora tá mais fácil ainda.
E a resistência não muda, é a mesma sempre. Caralho, isso que dá da aula gripado. Ó, duas equações, duas incógnitas, né, man? Sim. Agora é só resolver o sistema. É, não tá dando certo. Eu esqueci como faz esse sistema. Sabe que isso é matéria de sétimo ano da escola, né? Não deu pra lembrar, não. Mas vai lembrar, porra. V é igual a isso, V é igual a isso. Se as duas coisas são iguais, o que que a gente pode fazer? Dá pra igualar. Pode ser. Pronto! Daí tu vai ter só RI na equação, tu isola o RI e chega na resposta, né? Se tu não souber fazer isso aqui na hora da prova, cara, o teu professor nem vai olhar o resto das questões, hein? Calma aí, então eu separo a RI das duas equações? Eu não entendi direito. Sim. Não sei o que tu quer dizer por separar, mas o que a gente precisa é encontrar o valor do RI. Então tu vai isolar ele, vai ficar RI igual a alguma coisa, certo? Ah, tá, das duas equações. Não, Não, é isso que eu tava perguntando. não. Ó, se essa aqui é igual a V e essa aqui é igual a V, tu pode dizer que isso aqui é igual a isso, certo? Certo. Daí Ah, que tá. tu precisa isolar o RI nessa nova equação que você escreveu, Tá, agora entendi. beleza? Aham.
Agora deu certo. Qual dos valores você pegou? Como assim? Deu 12 volts. Você achou o valor de 12 volts, mas do jeito que eu falei para você fazer a conta, o primeiro valor que você ia encontrar era o valor O do RI. RI. Isso, É. aí eu só substituí. Deu quanto então? Ah, Deu sim, você 0,5. substituiu para ver quanto é que dava. Beleza. Isso. Funciona assim também. Muito bem, então, quando aparecer um problema como esse, que ele dá uma série de informações, pega essas informações e joga na equação, entendeu? Pra Porque montar um daí as sistema. ideias elas vão fluir naturalmente, né? Se tu só vê assim, pô, não tô entendendo nada. Mas tu já sabe que isso é um circuito elétrico. Um circuito elétrico funciona basicamente por causa dessa equação aqui. Essas são informações que entram nessa equação. Joga na equação que as coisas fluem, né? Daí tu vai escrever duas equações. Pô, isso aqui tá me lembrando algo, né? Me lembra sistema. Aham, E assim vai, sacou? entendi. Muito bem. Vamos para a próxima. Ahn, é isso, velho. Hum, essa questão aqui já é diferenciada. Parece que está falando sobre resistências não ômicas, porque a resistência está dependendo da temperatura. Vixe. Desprezando qualquer efeito de blá, 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 saber qual é o valor correto da temperatura ambiente, quando a corrente elétrica que passa a cada estruçado em paralelo é 1 ampere. Tá, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Apesar de ser um problema aí que fala de temperatura e estamos, né, em eletrodinâmica, a primeira coisa que você tem que encontrar aqui é as resistências, né? Veja, ele está pedindo aqui, né? Qual a temperatura? Muito bem. Só que a gente está vendo que a temperatura se relaciona por meio da resistência desses resistores. Desse, certo? Certo, aham. Então, se a gente encontra a temperatura, ou melhor, se a temperatura está relacionada com a resistência, então vamos encontrar o valor dessas resistências, Uhum. certo? Isso. Muito bem. Então, tente encontrar o valor dessas resistências, beleza? Tá, beleza. É, porque tu tem praticamente tudo, né? Tu já tem a corrente, tu já tem a diferença de potencial, né? O foco aqui vai estar agora em encontrar a resistência equivalente, né? Beleza. Uma vez tendo a resistência equivalente, tu consegue ir quebrando ela aos poucos e encontrar o que precisa, mas primeiro acha a resistência equivalente aí.
Certo. Descobri os seus. As resistências do A e Descobriu B. todas já? Poxa. Do A e o B. Só a Legal, temperatura quanto aqui. é que deu então? Então, do A deu 55 e do B deu 27,5. O A deu 55. Uhum. 55? Hum. O A deu 55. Aqui da forma do U igual a R vezes I. Tá, sim. Mas isso aí não tá certo, né? Porque porra, U igual a R vezes I. Essa R é equivalente. Ah, por isso. Ô, Ah, mas tu então. errou já na fórmula, mano. Aí Aí já. complica, né? O Aí que que foi tu mal. errou? Eu não fiz com equivalente. Eu fiz primeiro só o U, o A e depois, tipo, Não. fiz RA. Não fiz equivalente. Se essa é a diferença total do circuito, diferença potencial total do circuito, e essa aqui é a diferença, é a corrente total do circuito, então tu tem que estar falando da resistência total do circuito, né? Se tu quer colocar esses valores. Ah, por isso eu errei B também, então. Então a resistência equivalente é 55 ohms. Ou seja, a soma disso com isso dá Aham, 55. Acontece que isso aqui está em paralelo, né? certo. E esse cara está em série com essa coisa que está em paralelo. Então, o legal é primeiro pegar isso e transformar num resistor só, para então fazer a soma em série desses dois. Entendeu o que eu falei? Sim. Transformar em todos em série. Sim, ou seja, eu posso dizer que esse cara aqui vai ser o RB equivalente, só do B, Certo. que a gente já sabe que dá RB, ou o próprio B, né, como eles chamam, vamos chamar de RB, sobre 2, né? Aham, Porque quando você tem ligação em paralelo de resistores iguais, fica simplesmente o valor do resistor, né, já que eles são iguais, é um valor só, dividido pela quantidade que está em paralelo, né? Se tivesse mais um aqui, B, seria 3 seria aqui. 3. Aham, Isso. Muito bem, então significa que a resistência equivalente total, né, vai ser o RA mais o RB sobre 2, e a gente já sabe que essa soma dá 55, certo? aham. Certo. O problema pede a temperatura. O problema não quer saber qual é o valor da resistência A, qual é o valor da resistência B. O problema quer saber a temperatura. E o problema falou que a resistência A é T ao quadrado. E a resistência B é T. Agora a única coisa que tu precisaria fazer, por isso que eu falei, né? Que era para você só me dizer quem era a resistência equivalente. Eu queria que tu só me dissesse isso aqui. Ah, tá. Porque o resto não estava associado a encontrar o valor de cada uma das resistências. Porque não dá para encontrar cada uma das resistências, pelo menos antes de encontrar a temperatura. Uhum. Agora eu simplesmente substituí pelo que ele falou em termos da temperatura, e agora para encontrar a temperatura eu só preciso resolver essa conta. Acontece que essa conta tem fração e é uma equação de segundo grau. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar ela do jeito que a gente sabe para resolver Bhaskara. E agora eu teria que resolver essa Bhaskara. Você chegaria em dois valores de temperatura. Provavelmente um deles é negativo. Aí você excluiria um deles, o negativo, e pegaria só o positivo, ok? Por que que eu vou excluir o negativo? Porque a temperatura está em Kelvin. Tem Kelvin, aham. E não existe temperatura negativa em Kelvin, certo? Aham. Então, basicamente, é assim que resolvi o problema. Como você pode ver, o seu professor, ele não pede simplesmente, faz essa conta aqui, né? Tipo, dá um valor de corrente, dá um valor de resistência e te pede diferente potencial, até porque seria meio simples demais isso, né? Aham. Ele sempre contextualiza os problemas. Então, você vai precisar ficar esperto com isso, tá? E a única forma de ficar esperto, né? Porque isso não é dica para ninguém, é escreva as coisas, né? Sim.
Como assim? Em vez de você olhar para o problema, eu não sei fazer. Não, pô, tu sabe algumas coisas. Tu sabe que esse problema aqui envolve a lei de Ohm. Escreve a lei de Ohm. Né? Escreve certo. Nessa tu já encontra uma coisa, facinho, né? Pô, é verdade, né? Se eu escrever assim, eu já tenho esses valores, pronto. Agora, pô, então já tem um valor novo que o problema não me dava. Vou usar ele. É uma resistência. Vou usar nas fórmulas de resistência. Sacou? Entendi, agora eu Então, peguei. se você simplesmente ler o problema e achar que não sabe resolver porque não sabe o final, você não vai resolver mesmo. Mas se você sabe começar ele, já colocar alguma coisa no papel, passa, sacou? Beleza, Show de bola, man, show de bola. Boa sorte na prova aí. Qualquer coisa me fala que nós faz mais uma aulita. pode deixar. Valeu, viu?